Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre calor, tá? Primeiro, vamos fazer uma pequena discussão sobre corpos, né? Considere dois corpos. Vou colocar aqui o corpo A e um corpo B, tá bem? Por conveniência aqui para discussão, considere também o seguinte: a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Bom, nesse processo, com diferentes temperaturas, haverá, por algum processo mais específico de transferência, a transferência que a gente chama de energia térmica, tá? O nome que é dado a esse processo de transferência é calor. Portanto, a gente fala que calor é energia térmica em transferência, em trânsito. O sentido dessa transferência, que depois a gente vai discutir como fluxo, ele ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá bem? Esse processo ocorre até que cessa na condição em que os dois corpos estiverem com mesmas temperaturas. Então aqui nós temos uma representação, quer dizer que quando o corpo A e o corpo B estiverem com temperaturas idênticas, não haverá mais esse processo de transferência e, portanto, tá, a temperatura do corpo A será igual à temperatura do corpo B. Tá? A esse processo você diz que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é a situação na qual os corpos estão em mesma temperatura, então não teremos o processo de transferência. Muito bem. Para essa nossa discussão, o que nos interessa de fato assim, é a relação para aquilo que a gente chama de substâncias puras. Então, vamos lá. Quando nós temos uma discussão sobre substâncias puras, vou colocar aqui substância, nós temos uma relação para essa transferência que é muito bem definida e que apresenta uma curva característica. Por quê? A substância pura ela tem um comportamento que é dado da seguinte forma. Se você montar um gráfico, então uma representação gráfica para entender esse processo de transferência, vamos supor aqui uma situação na qual você tem a quantidade de calor fornecida, a transferência, na verdade, e a temperatura de determinada porção da substância. Sendo aqui a temperatura, e aqui eu vou representar essa quantidade de calor. Tá? A temperatura, por exemplo, dada em graus Celsius, e a quantidade de calor dada em calorias. Está aqui. Bom, nessa situação, nós temos algo que é bem interessante. Por quê? A curva vai ter um comportamento, e aqui vou pegar uma substância pura que é muito importante para nós, que é o H2O. Nós temos uma curva característica, ou seja, uma curva de aquecimento, tá, para a situação. A água, pessoal, ela tem um comportamento da seguinte forma. Observe. Nós temos uma região de inclinada, nós temos também um patamar. Vou colocar aqui uma representação desse patamar. Nós temos outra região inclinada, outro patamar e outra região inclinada. Então, está aqui uma representação gráfica. Bom, turma, seguinte, o nome que é dado para esse tipo de curva é curva de aquecimento. Então, aqui nós temos uma curva de aquecimento
curva de aquecimento de substância pura. No caso aqui, a substância pura discutida é a água. Vamos lembrar que a água ela tem os pontos de fusão e ponto de ebulição então, bem definidos. Temperatura, as condições normais de temperatura e pressão, nós temos aqui 0 graus Celsius. E aqui, tá, nós temos 100 graus Celsius. Então, só para a gente discutir, aqui, ó, 100. Beleza? Ó, olha o que você deve lembrar. Você deve considerar o seguinte, perceba que nessa região, é a parte inclinada, nós temos o estado da matéria bem definido. No caso aqui, nós temos sólido. Nós temos aqui também o estado da matéria bem definido, líquidos. E aqui o estado gasoso. Tudo bem, pessoal? O que eles têm em comum? Nas três regiões, com o fornecimento de determinada quantidade de calor, então eu vou fazer aqui um recorte, ó. Perceba, daqui até aqui, houve uma quantidade de calor associada. Então, aqui você associa uma quantidade de calor e essa quantidade de calor gera, nessa porção de matéria, né, uma variação de temperatura. Pronto. Tudo bem? É interessante que, se eu considerar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, no processo de transformação de B para C, a temperatura se mostra constante. Isso daqui, pessoal, representa a mudança do estado de agregação de sólido para líquido. Então, neste processo de mudança de estado físico, não são percebidas mudanças de temperatura toda vez que tivermos substâncias puras. A essa quantidade de calor associada, vamos falar que o processo de transferência, né, então o calor, representado por essa quantidade, gera na substância, na matéria, aqui no material, uma mudança de temperatura. Então, vamos chamar isso aqui de quantidade de calor sensível, tá bem? Que então representa aquilo que a gente vai chamar de quantidade de calor sensível. Tá aqui. Quer dizer que para essa mudança de temperatura, nós teremos essa relação. Tanto neste patamar quanto neste, mesmo com uma quantidade de calor associada, então vou fazer uma representação aqui, tá? De B, de C para D, então de D para E. Perceba, nós temos uma quantidade de calor definida, associada a essa transformação. No entanto, essa quantidade de calor não é responsável por nenhuma mudança de temperatura. Quer dizer que essa quantidade de calor está associada a uma transformação, que é a mudança de estado físico, no caso, de líquido para gasoso. Então a gente fala o seguinte, ó, nesse primeiro patamar, nós temos a coexistência de sólido e líquido, e nesse segundo patamar, nós temos a coexistência de líquido e gás, tá bom? Depois a gente faz uma discussão um pouco mais detalhada sobre gás e vapor. Bom, pessoal, essa quantidade de calor associada à mudança de estado físico, vamos chamar isso aqui de quantidade de calor latente. Tá bem? Bom, então a gente vai parar por aqui, mas só para marcar, você tem que lembrar que a quantidade de calor sensível está diretamente relacionada à mudança de temperatura, então vou colocar aqui para você lembrar, mudança de temperatura, e a quantidade de calor latente está associada à mudança de estado físico. Então, mudança de estado físico da matéria. Bom, pessoal, é isso por hoje.
tá? Depois a gente vai fazer uma discussão mais detalhada sobre calor sensível e sobre calor latente, tá bom? Abraço.